limite de peso, itens proibidos, bagagens especiais, bagagem de mão e bagagem despachada. Meu nome é Danilo, eu sou agente de viagens da Don Travel e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre bagagens. Em uma viagem, pode ser que você precise de mais de um tipo de transporte, como aviões, metrô, ônibus e outros. É muito comum que os viajantes esqueçam dos meios de transporte que ele irá utilizar durante sua viagem. E a franquia de bagagem ela pode ter diferentes regras para cada meio de transporte. Se você vai viajar de avião, por exemplo, geralmente a bagagem despachada é comum que ela estabeleça o peso de 23 quilos, quando você tem a franquia incluída. Numa passagem de trem, por exemplo, essa franquia pode ser diferente. Ela pode ser maior ou, em alguns casos, menor. Dependendo da cidade que você vai viajar, você pode estar utilizando um serviço de traslado do aeroporto até o hotel. E o que muita gente esquece é que o veículo tem uma capacidade de bagagem. E alguns veículos têm o porta-mala pequeno. Se você estiver viajando com 2, 3, 4 pessoas ou até mais, é importante considerar isso porque muitas vezes não será possível transportar as suas bagagens do aeroporto até o hotel. Será necessário um segundo veículo para realizar o transporte das suas bagagens. Por isso, então, é importante que antes da sua viagem você identifique os meios de transporte que você vai precisar, para que assim você organize a sua bagagem da maneira correta, estabelecendo o peso ideal de acordo com o transporte que você vai utilizar. Para ter informação de forma precisa, consulte a companhia aérea que você vai viajar ou qualquer outra empresa que você possa utilizar durante a sua viagem. É importante ter uma atenção especial com itens líquidos, perfumes, shampoo e etc. Na bagagem de mão é permitido itens de até 100 ml. Se você vai transportar algum item acima de 100 ml, é recomendado que você faça o despacho desses itens acima de 100 ml. Caso contrário, você terá que descartar esses itens ao passar pelo raio-x. Em uma das primeiras viagens que eu fiz para o exterior, a gente fez algumas compras no destino, como perfumes, shampoos e etc. E acontece que, ao montar a bagagem, eu não me atentei que na bagagem da minha esposa tinha alguns itens que ultrapassavam a regra. O que acontece? Quando a gente foi fazer o check-in, fazer o despacho das bagagens, nós despachamos os itens normal da nossa bagagem e esses itens que a gente comprou como perfumes e cremes e shampoo acabou ficando na bagagem de mão. E ao passar pelo raio-x foi identificado pelos agentes de aeroportos que a gente estava levando ali alguns itens que são proibidos. Então, nesse caso, eu tinha duas opções. Ou eu descartava os itens ou eu voltava no balcão da companhia para fazer o despacho desses itens que a gente não conseguiria entrar com ele. Como nós estávamos num voo lotado, o voo estava com overbooking, ou seja, um voo que estava com quantidade de pessoas acima da quantidade de vagas no avião, eu acabei entrando em contato direto com o pessoal do balcão e pedi para eles fazerem um despacho, só que como o voo estava lotado, eles precisavam fazer os atendimentos do pessoal que estava chegando ali, então eles guardaram esses itens meu num cantinho para que pudesse fazer o despacho posteriormente. O que acontece? Como eram poucos itens, o custo que eu teria para fazer o despacho era inviável. Eu teria que pagar um valor acima do que aqueles itens valiam. Então, eu deixei reservado, e como o voo estava com overbooking, eu fiquei na expectativa de que talvez a gente não conseguisse embarcar, eu voltaria então para pegar esses itens, pegar a minha bagagem de volta e fazer um novo despacho com todos esses itens. Só que não foi isso que aconteceu. Eu consegui fazer o embarque normal, eu entrei no voo e voltei para o Brasil. E esses itens acabou ficando de presente para o atendente do aeroporto. Então, ao montar a sua bagagem de mão, é importante que você preste muita atenção se não existe ali nenhum item com mais de 100 ml. Se houver, que então você faça o despacho deles para que não aconteça com você, assim como aconteceu comigo. Você vai viajar com bagagem de mão, é importante que você consulte junto à companhia aérea quais são as medidas permitidas. Cada companhia pode ter uma regra diferente, então é importante que você consulte a companhia que você vai viajar. Alguns clientes têm problemas com bagagens, principalmente pela medida. Ao embarcar, é importante que você saiba que existem ali funcionários da companhia aérea que fiquem com um molde. Eles vão medir a sua bagagem, ver a altura, largura, profundidade, para ver se ele está de conformidade com o que a companhia aérea permite. Se você estiver ali com bagagens fora da medida, provavelmente você vai ter que despachar essas malas, gerando assim um custo adicional para você. Uma dica para você que está procurando
comprar uma bagagem de mão, pesquise primeiro quais são as medidas padrão. E assim, quando você for comprar sua bagagem, pergunte para o vendedor se ele tem alguma bagagem dentro daquelas medidas que geralmente é utilizado no Brasil. Frequentemente, eu ouço relatos de clientes que perguntam assim: Danilo, quando eu fui fazer o embarque, o atendente da companhia aérea pediu para eu despachar minha bagagem gratuitamente e eu fiz o despacho sem precisar pagar nada por isso. Por que isso acontece? Se você observar, dentro da aeronave tem os compartimentos superiores e a sua bagagem precisa encaixar ali. Acontece que o espaço é limitado. Se todos os passageiros viajar com bagagem de mão, provavelmente as bagagens não vão caber no compartimento superior. Então, por isso, a companhia aérea convida alguns passageiros gratuitamente a fazerem o despacho de suas bagagens. É importante você lembrar que, ao despachar a bagagem de mão, pode ser que você não tenha mais nenhum item, roupa e todas as coisas que você levaria na sua viagem vá ser despachado junto com as demais malas. Qual que é o detalhe? Pode acontecer dessa bagagem ser extraviada e assim você chegar no destino e não ter nenhum item pessoal para utilizar. Por isso, se você estiver viajando com mais alguma pessoa, é importante que você coloque pelo menos uma troca de roupa ou um item pessoal que você possa utilizar no primeiro dia, caso a sua bagagem seja extraviada. Não esqueça de identificar a sua bagagem. É importante que você use etiquetas de bagagem para marcar o seu nome, telefone e assim, caso a sua bagagem seja extraviada, o pessoal da companhia aérea possa entrar em contato com você e assim fazer a devolução das suas malas. Se por acaso você chegar no aeroporto sem uma etiqueta de bagagem, você pode ir até o balcão da companhia aérea e solicitar para o atendente. Geralmente eles fornecem essa etiqueta sem custos para você. Não se esqueça que alguns objetos não podem ser transportados. As companhias aéreas são muito rigorosas com alguns itens. Geralmente, os principais itens que são proibidos pela companhia aérea são explosivos, materiais inflamáveis, cortantes, armas de fogo e etc. É importante que você consulte a companhia aérea ou o meio de transporte que você vai utilizar. Geralmente, quando você vai fazer o check-in numa companhia aérea, ela avisa no momento que você estiver completando o check-in quais são os artigos que são proibidos, o que não pode ser despachado: explosivos, fogos de artifícios, gases inflamáveis, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes, tóxicos e infecciosos, radioativos, corrosivos e etc. O que você deve despachar? Facas, estiletes, talheres, tesoura, ferramentas e kits para costura. Quais itens que você pode também levar com você no embarque? Laptop, filmadora, telefone celular, máquinas fotográficas, joias, dinheiros, papéis e negociáveis. Lembrando sempre que você deve reconfirmar essas informações. Elas podem mudar de companhia aérea para companhia aérea ou de país para país. Se você estiver levando itens frágeis na sua viagem, é importante que você embale corretamente e que você tenha o cuidado de colocar no lugar mais protegido da sua bagagem. Alguns itens eu recomendo que você leve na bagagem de mão ou numa mochila, por exemplo, ou uma bolsa, para que você não corra o risco de quebrar esses itens. Por mais que você tenha uma bagagem resistente, você tem que levar em conta que muitas vezes a sua bagagem é jogada, talvez pelo peso, né? Os funcionários das companhias aéreas ou empresas que fazem transporte de bagagem nem sempre vão tratar a sua bagagem com cuidado. Então, se você tem ali algum item que possa ser quebrado, é bom que você deixe ele bem protegido. Se você estiver levando consigo dinheiro, joias ou objetos de alto valor, verifique se não é necessário que você faça uma declaração de bens, para que assim você ateste quais são os itens que você está levando em sua viagem. Quando você faz a declaração de bens, se por acaso houver um extravio da sua bagagem, ou de repente ao retornar para o Brasil, aconteça, por exemplo, da Polícia Federal te selecionar para uma entrevista ou para investigar os itens que você está trazendo, você consegue comprovar que você já saiu do Brasil com esses itens, evitando assim que haja, por exemplo, a cobrança de qualquer taxa que o governo possa aplicar. Equipamentos esportivos ou objetos de valores, é importante que você consulte as políticas de bagagem especial. Cada companhia aérea possui as suas próprias regras. Eu recomendo que você acesse o site da companhia aérea e entre na seção sobre bagagens especiais. Ali estarão todas as regras, os itens permitidos e como que você pode fazer o transporte da sua bagagem especial. Dependendo do item que você irá transportar, é necessário que a companhia aérea fique sabendo com antecedência, para que assim você possa fazer o transporte da sua bagagem. Não deixe de consultar também se o transporte desse item especial
não terá um custo extra para você. Essas são algumas informações importantes sobre bagagem que te ajudará a se preparar adequadamente para a sua viagem e assim evitar transtornos no aeroporto, na estação de trem ou qualquer meio de transporte que você possa estar utilizando durante a sua viagem. Se você já teve algum problema com bagagem ou se você tem qualquer dúvida sobre bagagem, por favor, escreva nos comentários. Nós vamos te responder e assim esclarecer qualquer dúvida. Agradecemos por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com um amigo. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Nós publicamos conteúdos diariamente lá.